Salve doutores! Meu nome é William Reis e você está chegando agora aqui na Escola de Holders. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre como se aposentar em menos de 10 anos, aprendendo ali com um dos maiores buy and holders do nosso país, que é o Luiz Barsi, né? Luiz Barsi, que nasceu ali em 1939, já tem ali mais de 80 anos, então já tem uma vasta experiência. A gente tem que aprender com esse pessoal, né? Quem tem cabelo branco tem muito aí algo que ensinar pra gente que está começando, tá bom? E aí, doutores, vou pegar aí um trecho de uma entrevista que ele fez recentemente, tá? E é muito interessante a gente estar aprendendo ali com o Luiz Barsi, porque quando ele começou a ter essa ideia de fazer investimentos com foco de longo prazo, que é o que a gente chama de buy and hold, no tempo dele não tinha esse tanto de informação que tem hoje, né? Se hoje já é difícil fazer um buy and hold, imagine na época dele. E aí ele que passou por vários problemas no decorrer do mundo, né? Porque ele passou ali por Guerra Fria, passou ali por crise do petróleo, aqui no Brasil passou por ditadura militar, passou ali por vários presidentes, mudança de capital, mudança na Constituição. No nosso país a gente já teve 7 constituições, essa de 88 é a última, né? E aí quando muda a Constituição, muda tudo. Então, sem enrolação, vamos aprender com ele e vamos lá. Uma empresa com 10 funcionários. Esse ensaio consistia no seguinte: esses 10 funcionários contribuindo previdenciariamente, isso tudo em termos hipotéticos que eu fiz, né? Foi um ensaio. Até onde, ao longo dos 30 anos, esses valores arrecadados conseguiriam sustentar uma aposentadoria para esses 10 funcionários. Muito bem, eu cheguei na conclusão que o que eles contribuíram, mais o que a empresa contribuiu, aquele pecúlio, ele era sustentável apenas para 2 anos e alguma coisa. Então eu cheguei numa conclusão que a estrutura previdenciária num país como o nosso, ela necessita de ter o quê? Ela necessita de ter um patrocinador. E ao longo do tempo isso acabou ficando bastante evidente. Na década de 70, nós tínhamos alguns fundos de previdência privada. E esses fundos de previdência, eu vou até citar alguns. Um chamava Pereira Barreto, outro Montepio da Família Militar, outro GBUX, que era grupo executivo dos oficiais do Exército, enfim, tinha uma série de fundos de previdência privada. Todos eles quebraram. Por quê? Porque eles não tinham um patrocinador. Não havia alguém que sustentasse a receita de uma previdência se não tivesse um patrocinador. Tá certo? Por quê? Porque o pecúlio arregimentado, ele era insuficiente. Então, eu cheguei na conclusão que o cidadão, para ele se aposentar na compulsória, ele nunca o faria de uma forma razoavelmente satisfatória. Ele sempre o faria na condição de necessitado ou até de indigente. Naquela ocasião, na década de 70, ainda existiam profissionais que se aposentavam como um executivo. Só que ao longo do tempo eles acabaram vivendo e se transformando num indigente. Por quê? Porque a aposentadoria, os valores arrecadados não foram suficientes para manter o nível alcançado num primeiro momento. Então, o que eu fiz? Eu tentei montar uma estrutura que me possibilitasse ter uma renda mensal. Onde eu ia conseguir essa renda mensal? Eu teria que avaliar inúmeros caminhos. Caderneta de poupança. Naquela época nós tínhamos um negócio chamado LC, que eram letra de câmbio, e todos eles caracterizavam a aplicação como uma forma de agiota, tá entendendo? Então eu procurei desenvolver estudos no sentido de investir os recursos dos agentes econômicos. Os agentes econômicos, assim representados por empresas. Então eu cheguei na conclusão que a gente tinha que se associar a bons projetos. Naquela oportunidade, nós estudávamos a possibilidade de ter um posto de gasolina, a possibilidade de ter um açougue, a possibilidade de ter uma farmácia,
Mas a gente começou a interpretar o seguinte: por que ter uma farmácia? Não é? Por que não ser sócio de uma estrutura que tenha muitas farmácias? Por que ter um posto de gasolina? Por que não ter a participação, pensando de uma forma mais altruísta, numa forma de maior dimensão? Por que eu não ser sócio de uma empresa que tenha muitos postos de gasolina? Enfim, e eu comecei a pensar dessa maneira. Pensar em ter um posto de gasolina, comecei a julgar que era pensar pequeno. Comprar ações de uma grande empresa que tivesse muitos postos de gasolina era pensar maior, era pensar grande. Então, o que eu fiz? Eu comecei a comprar ações de empresas que tinham muitos postos de gasolina. Na época, uma companhia chamada Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, que ela ainda existe, mas não é do mesmo dono. Hoje o dono da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga se chama Grupo Ultra, que é da Ultrapar, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu modulei uma forma de participar do mercado observando o mesmo critério e o mesmo tempo de contribuição da aposentadoria compulsória. Então, eu imaginei o seguinte: eu vou começar a comprar ações de empresas e vou fazê-lo durante 30 anos, tá certo? E ao longo dos 30 anos eu vou ver o que acontece. Então eu montei um programa que na verdade acabou se transformando num trabalho chamado Ações Garantem o Futuro. Então eu fiz esse trabalho e eu fiz uma seleção das empresas que operavam no mercado na época, e a melhor empresa para se comprar dentro de uma retribuição, dentro de um yield, era uma empresa que se chamava Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa da área de alimentos, uma empresa de capital estrangeiro, que custava 40 centavos e pagava um dividendo de 60 centavos ao ano. Ou seja, ele dava 13, 14, 15% de retorno para o indivíduo, fora a possibilidade da alavancagem, do preço da ação subir. Então eu fiz um trabalho sobre essa empresa. Esse trabalho ele se chamava Ação e Alimento, Duas Bases de Desenvolvimento. Só que, ao tentar publicar esse trabalho, eu conversei com um dos diretores da Anderson Clayton e ele adorou o trabalho. Só que ele disse para mim o seguinte: Sr. Barsi, o senhor sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei, não sei. Eu sei que é uma empresa, eu sei que é de capital estrangeiro. Então ele me disse, a Anderson Clayton tem como duas proprietárias duas velhinhas de 80 anos. E não se sabe até quando elas vão continuar dona da empresa. Então esse seu trabalho que prevê comprar ações de uma empresa durante 30 anos, ele pode não acontecer. Então eu falei, bom, isso é verdade. Então o que eu fiz? Eu desisti daquele trabalho, né? Mas não desisti do conceito. Então eu peguei a segunda empresa que tinha mais condições de suportar um programa de compra de 30 anos. Essa segunda empresa se chamava CESP. Na época ela se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, porque ela cuidava exclusivamente de energia hídrica, né? Ela gerava energia, era uma empresa de geração de energia. Aí eu fiz um trabalho, né? E eu mudei o nome do trabalho, com o mesmo princípio, ou seja, comprar ações durante 30 anos para ver o que acontecia ao longo de 30 anos. E eu fiz esse trabalho. Só que eu acabei concluindo que o trabalho era um trabalho sobre as ações, e as ações elas estavam lastreadas no quê? Na perspectiva de garantir um futuro. Então o título foi esse, Ações Garantem o Futuro. Então, isso aí é um trabalho que foi editado pela CESP, mas não foi assim editado para ser
para ser vendido. Ele foi distribuído pela CESP, todas as pessoas que leram se maravilharam, né? E muitos acabaram seguindo os preceitos do trabalho. Então, o que eu posso dizer a você é o seguinte, é que a forma de se encontrar uma renda mensal, uma aposentadoria com as ações, não se consegue isso de imediato, a não ser você comprando já uma quantidade de ações, um volume de ações que te garanta essa participação. Por quê? Porque o brasileiro ele não é um ser abastado em termos de recursos, não é isso? Então, eu estabeleci esse programa e dentro dessa configuração, dentro desse programa, a pessoa tem a chance de se aposentar. 10 anos depois, e eu segui o programa, né? Eu segui o programa. 10 anos depois, vieram me consultar se aquilo lá havia sido de bom resultado ou não. E realmente eu disse o seguinte, falei, eu já estou aposentado. Só que, e eu continuei fazendo esse movimento e eu faço até hoje, tá certo? Os recursos que eu tenho, eu compro ações. E as ações, elas garantem o meu futuro. Como o meu presente também, né? Tá certo? É isso aí. Então, respondendo, né, como que se transformou num pequeno livro, né, num manual, e que eu vou tentar, de alguma maneira, reproduzi-lo para que ele possa servir de elemento de consulta, né? Tá certo? Então, é isso aí que eu posso responder a respeito do livro e a respeito de como eu entrei na Constituição de programar uma carteira de previdência. Doutores aqui de volta, e aí, gostou da entrevista, gostou dos cortes que a gente fez? Muito enriquecedor aí os conhecimentos do Luiz Barsi, né? E aí, doutores, percebe que nessa parte da previdência dele aí, ele não deixou ela como uma forma passiva, né? Eu vou pagando aí, deixa passar e lá na frente a gente vê. Não. Ele foi ativo ali nos seus investimentos, ele foi estudando, foi fazendo conta, falou, cara, esse negócio aqui, quando eu tiver mais velho, não vai me bancar. Então eu vou ter que dar meus pulos aqui para poder começar a fazer um investimento para esse negócio render. E aí ele fez um investimento ali ativo. E aí a gente tem que fazer isso também, né? Tem que estar estudando, tem que estar entendendo ali o que a gente está fazendo, onde está investindo, onde está aplicando ali o dinheiro, saber como é que funciona aquele investimento para você não tomar sustos desnecessários, né? E aí um negócio bem interessante que foi, quando ele começou a investir ali em ações, ele estava com foco de aposentadoria. Então ele fez investimentos visando ali os próximos 20, 30 anos, como você viu na entrevista, né? Então acaba que esse pensamento ele vai te blindar contra momentos ruins da bolsa. Então, por exemplo, 2021 foi um ano que a bolsa fechou ali com mais de 12% negativo. E aí se você está olhando somente para o agora, ferrou, você vai acabar vendendo no desespero. Agora se você está olhando para os próximos 10, 15, 20 anos, aí você já fica mais tranquilo, porque é natural que você vai passar por momentos ruins, ou você acha que nos próximos 20 anos a bolsa só vai subir. Vai passar momentos de queda também, mas também vai passar por momentos de alta. 2019, por exemplo, a bolsa subiu 31%. 2021, 2 anos depois, caiu 12%. Mas para poder você pegar esses momentos de alta, como foi 2019, você necessariamente vai ter que passar por momentos de baixa, como foi 2021. Então para de ficar preso com essa questão de cotação e foca ali na empresa que você está investindo. Se a empresa é boa, tem qualidade, é uma empresa que tem uma boa perspectiva para o futuro, tem uma governança boa. Veja que ele falou da questão de governança também na entrevista, né? Então foca ali na qualidade da empresa. Hoje a gente tem também a questão dos fundos imobiliários, que na época não tinha. Os fundos imobiliários são mais recentes, tá? Que é outra forma de você diversificar, receber ali o fluxo de caixa constante para poder estar fazendo outros investimentos e crescendo mais ali o seu patrimônio. Então foco no longo prazo, que é o buy and hold. O buy and hold acaba que ele é ruim porque ele não te promete ali um enriquecimento rápido, né? Você vai fazer um investimento aqui agora e amanhã já vai ficar rico, vai usar o dinheiro aqui de uma operação que você fez para poder comprar um lanche aqui, outra acolá, nada disso. O buy and hold acaba que é muito chato, porque você vai ter que trabalhar todos os meses tira uma parte do que você ganha e vai investindo, pega os dividendos, vai reaplicando e aí no longo prazo, daqui 10 anos, por exemplo, dependendo do volume do seu aporte, você já consegue ter ali uma vida mais tranquila, trabalhar ali por prazer e não por obrigação, né? Então foco na missão, a gente aqui na Escola de Rodas vai estar aqui para estar te ajudando, tá bom? A gente tem várias análises aí de empresas, fundos imobiliários, tem vários conteúdos como esse daqui, ajudando você a ter ali uma mentalidade de longo prazo na Bolsa de Valores. E aí eu creio que se a gente for junto nessa comunidade,
eu e você juntos, a gente consegue avançar e ir muito mais longe aí nos nossos desafios, beleza? Então, doutores, se você gostou do conteúdo, vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo que você vai ajudar demais a gente. Se puder, manda para 1 ou 2 amigos de vocês aí para poder estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. E é isso aí, vou ficando por aqui. Bate aí, guerreiro ou guerreira. Valeu, tamo junto, fui!